Olá, meus queridos, vamos para o nosso último bloco de análise de A Cor Púrpura e eu quero discutir com vocês, primeiramente, a questão do simbolismo. Dani, por que púrpura? Púrpura, eu percebi 4 vezes muito bem marcadas a palavra púrpura, uma quinta, né, vez que ela remete à berinjela, enfim. Então, há um processo também, né, metonímico para se referir a essa cor. Tá? Não necessariamente aparece a palavra púrpura, mas elementos que denotam a aproximação, né, com a cor. E o que é a cor púrpura? Eu já comecei a comentar nas aulas anteriores, que eu falei lá da parte do vestido, né? E se a gente for pensar, olha o que eu descobri, pesquisei muito, né? Porque o púrpura, religiosamente, está ligado à ideia de, né, se a gente for pensar no cristianismo, com sofrimento, com tristeza, com enlutamento, até com questão do luto mesmo, tá? E a gente viu que esse Deus, na obra, ele vai sendo ressignificado, tá? De modo que antes ela tem medo de Deus, tem vergonha de Deus, depois há momentos em que a Ciri se revolta contra esse Deus, e a Shug vai apresentar uma perspectiva de um Deus do luminoso, né? Que o luminoso é esse aspecto contemplativo, não é um Deus que vai punir, né? Não é um Deus das religiões nesse sentido de, olha, ele está te vendo e você está pecando, tá? E outra questão é a construção, né? Voltando à discussão anterior, a questão do epistemicídio em relação à religião, né? Ao candomblé, enfim, aos orixás, porque aqui esse Deus ele aparece como se fosse o Deus cristão mesmo, é um homem branco, né, com barba branca, bem aquelas cenas de filme, né? E a gente sabe que Deus provavelmente nem era assim, tá? Tal qual uma personagem que eu vou falar já já, que é a Cleópatra. Porque a cor púrpura tem a ver também com a cor usada pela Cleópatra e pelo Marco Antônio. Já vou falar disso. Então, percebam que a beleza do romance, e é onde aparece com muita força a questão da cor púrpura, né? É justamente quando ela fala do campo. Eu preciso ler primeiro as partes para a gente entender a simbologia. Tá? Gente, eu grifei todo o meu livro, enfim, ele tá tudo detonado, porque eu tudo achava lindo e grifava, né? Eu acredito que Deus está em tudo, Shug falou. Tudo que é, ou já foi, ou será. Parece muito a escrita da Clarice Lispector quando eu li isso daqui. E quando você consegue sentir isso e ficar feliz, porque está sentindo isso, então você encontrou ele. Né? É aquela coisa que também, esse conceito está lá no Guimarães Rosa, né? Que tudo está dentro da gente, Deus e o diabo. Né? E ele vai falar, o diabo é o homem humano. Né? Então, quando você Deus está dentro de você e tá essa perspectiva. Né? Ela falou, Deus ama, vou pular uns trechos, tá? Ela falou, Deus ama todo esse sentimento. Eles são uma das melhores coisas que Deus fez. E quando você sabe que Deus ama eles, você gosta ainda mais. Você aí pode relaxar e acompanhar tudo o que está acontecendo e louvar a Deus gostando do que você gosta. Deus não acha que é indecente? Eu perguntei. Não, ela falou. Foi Deus que fez. Deus ama tudo que você ama e por uma porção de coisa que você não ama. Mas mais do que tudo, Deus ama a admiração. Você está dizendo que Deus é vaidoso? Eu perguntei. Não, ela falou, não é vaidoso. Só quer repartir uma coisa boa. Eu acho que Deus deve ficar fora de si. Se você passa pela cor púrpura, num campo qualquer e nem repara. Ai, repito toda, a gente acha essa parte muito linda. E o que ele faz quando está fora de si? Eu perguntei. Ele faz outra coisa. As pessoas acham que agradar a Deus é tudo que interessa a ele. Mas qualquer idiota no mundo pode ver que ele sempre está tentando agradar a gente de volta. Então, está na página, depois se vocês quiserem reler, ou quem não leu, lê, 230, né? E 231 dessa edição. Essa parte é muito bonita. Então, não é o Deus da punição, não é um Deus das religiões, é um Deus do luminoso, é um Deus que está dentro dela. Então, ela vai ressignificando. E aí tem a passagem da cor púrpura dos
campos, vocês perceberam? Quando fala, passa num campo qualquer que nem repara. Púrpura, galera, ó, é a cor que cobre, né, a cor das flores que cobre o campo de uma pequena cidade americana da Geórgia. Fui atrás daqui e achei. E em 1906, palco de período em que surgem os registros das cartas de Cille e de Net. Porque outro detalhe importante, tá? O livro, ele foi escrito em 1982. Então, isso é o tempo do enunciado, o tempo em que o livro foi escrito. Mas a gente sabe que a história, o tempo da enunciação, é por ali 1940, tá? Então, ó, eu acho que Deus fica fora de si quando você passa pela cor púrpura, né? Então, tem essa ideia. Tem uma ideia paradoxal que, gente, eu só pensei nisso depois, recentemente, na verdade, tá? Quando eu bati, porque eu sou muito estabanada, né? E eu vivo roxa. E quando eu olhei para minhas pernas, eu falei, gente, esse roxo, roxo. Eu falei, gente, hematoma, claro, cor púrpura. Né? Sabe aquela epifania, assim, ai, eureka. Né? E tem tudo a ver com a questão também da violência, das agressões físicas, né? Que ela sentia. E é nessa passagem que eu falei para vocês que é a questão da cor da berinjela. Então, olha, eles quebraram a cabeça dela, eles quebraram a costela dela. Lembra quando a Sofia é espancada porque ela não quer servir de empregada doméstica lá para a mulher do prefeito? Eles deixaram o nariz dela solto de um lado. Gente, a Sofia é espancada, enfim, ela rezia, essa mulher é incrível. Eles cegaram ela de um olho, ela estava inchada da cabeça ao pé, a língua dela estava do tamanho do meu braço. Saía de dentro de dente feito um pedaço de borracha. Ela não podia falar, ela estava da cor da berinjela. Então, observe que ao mesmo tempo que traz essa ideia, né, da flor, da beleza, que vai aparecer justamente no finalzinho, né, quando a Cille aceita e assume e se empodera, né, e ela pode finalmente dizer eu, né? Todo eu está dentro de mim. Isso é lindo, né? É a escrita de si. Se antes eu tinha vergonha, eu não queria falar, eu estava ali meio que no silenciamento, Deus era o selo, no final tudo se abre, né? E eu sou a escrita de mim. Então, olha a beleza disso, né? E aí ela fala lá pro Albert que a casa dela tá toda decorada, né, com cor púrpura também. Isso é muito, muito legal. E aí, há outras simbologias também, né, da questão púrpura, que eu falei para vocês que para os antigos reis egípcios, em especial Cleópatra, e, gente, detalhe, né, Cleópatra, isso é uma perspectiva, né, que eles ouvidam o tempo inteiro para não reconhecer que as pirâmides, que a cultura egípcia é feita por negros. Então, de novo, a questão do epistemicídio. Esse epistemicídio ele é tão forte que ele passa, inclusive, quer dizer, a África não pertence, né? Passa, inclusive, pela própria mitologia. Né? A gente tem uma cena lá de um livro clássico do teatro, que é o Édipo Rei, que vocês devem se lembrar, ou devem ter pelo menos já ouvido falar dessa história, da Esfinge, né? Que a Esfinge entra em Tebas e fica assombrando todo mundo, e o Édipo consegue decifrar o enigma da Esfinge, né? Que a resposta é o homem. Então, percebe, e a gente lê isso às vezes na ingenuidade, porque a gente não percebe que essa esfinge, que é do Egito e remete ao povo africano, o que está acontecendo nessa cena? Xenofobia, expulsão, colonialismo. Né? Você não faz parte da cultura. Então, a esfinge é expulsa de Tebas. Sabe? É a mesma questão aqui. Né? Então, a Cleópatra era negra. Hoje os estudos já revelam e a gente não fala, assim, pelo menos na minha época de escola, não falavam isso para mim. Né? E eles usavam e tingiam as velas dos navios com a cor púrpura, era uma cor muito usada por reis também. Então, tem essa questão também da ancestralidade. Né? E, recentemente, a cor púrpura também foi associada ao movimento feminista. Então, são essas as analogias que a gente pode fazer em relação à questão da cor púrpura. Tá? Qualquer dúvida... os temas, eu esqueci de falar. Já estava quase encerrando. Abordagens temáticas para vocês usarem na redação que eu tinha prometido. Tá? Você pode falar de pedofilia usando a cor púrpura.
tema de redação ligado à pedofilia, violência contra a mulher, estupro, sexismo, racismo, né? Preconceito linguístico, abuso de autoridade, as questões da sexualidade, né? Como a gente às vezes não conhece o próprio corpo por uma questão do mito, do sexo do corpo, do proibido, tá? Empreendedorismo, porque uma das cenas também que aparece a palavra púrpura é quando a Cilly está fazendo uma calça, né? Para Shug, e ela fala, uma das pernas vai ser púrpura, enfim. Então, o que é bonito no livro, né, e eu acho que fica aí de mensagem, é justamente essa reversão da posição da subalternidade, da erotização dos corpos negros, né, para o empoderamento, para a perspectiva de um eu, de uma identidade. Tá? Então, isso é muito, muito legal, muito bonito, e a gente tem que trabalhar muito essas questões, principalmente no Brasil. Tá? E desmistificar, eu vou fazer depois um paralelo aqui, né? Dá para a gente pensar em algumas questões também com o cortiço, tá? Porque lá no cortiço a gente tem a ideia da raça como aspecto negativo, determinista, como né, vista como uma raça inferior à luz das teorias eugenistas. E aqui, raça, né, é uma categoria discursiva, como se usa hoje. Por isso que os livros, né, de literatura feminista negra, raça, gênero, classe. Então, raça, ou a própria Djamila Ribeiro, né, fala muito que raça hoje você pode usar como uma categoria discursiva, tá? E não biológica, que biológica, Deus me livre, né? Todo mundo é ser humano, tá? Então, dá pra gente pensar nisso. E outra coisa que eu me lembrei, galera, olha só, a cena que eu li para vocês do espelho, né? E depois há também o beijo da Shug e da Cilly, que é um beijo, vocês podem até escrever, caso caia em segunda fase, um beijo sororal, né? Da ideia da sororidade ou do humanismo, tá? Porque não ela não tá de fato ali, ela não vai abandonar tudo, tanto que a Shug, né, depois abandona até o amante, e ela é aquela mulher que quer ser livre, tá? Independente de sexo, de raça, enfim. Então, aquele beijo ali é um beijo nessa perspectiva sororal mesmo, né? Eu, enquanto mulher negra, te amo enquanto mulher, sabe? É essa a leitura, né? É uma leitura bem bonita. Nessa cena aqui, percebam que não há, diferente da Léonie e da Pombinha, né? Porque a Léonie estupra a Pombinha, tá? E aqui nós temos essa reversão, essa passagem de uma forma muito sororal, né? Então, fiquem ligados aí nessa questão também. Beleza? Terminamos aqui esse belíssimo romance. Tá? E nas próximas videoaulas falaremos sobre os contos negreiros. E aí nós temos história, viu? São 16 contos. Até a próxima videoaula. Beijos!